Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Jornal Nacional. Hoje você ficará sabendo como andam os preparativos para a Copa do Mundo. E como anda a sua saúde? A OMS responde. Hoje começaremos também uma série de reportagens inéditas sobre o Brasil colonial. A nossa primeira reportagem falará sobre o São Luís do Maranhão e Alcântara. Para começar a nossa série sobre o Brasil colônia, vamos começar falando sobre São Luís e a sua fundação. São Luís, atual capital do estado do Maranhão, era habitada por índios que a chamavam de Upauam-Açu, Ilha Grande, no dialeto local. E em 8 de setembro de 1612, foi descoberta pelos franceses que permaneceram por lá até 1621, quando foram expulsos pelos portugueses, sendo elevada à sede do chamado Estado do Maranhão. Ainda nessa data, o Brasil foi dividido em duas unidades administrativas, Estado do Maranhão e Estado do Brasil, e São Luís foi a capital da primeira. Em 1641, foi ocupada por holandeses que permaneceram por lá até 1644. São Luís tinha uma atividade portuária bastante movimentada, sendo responsável pela exportação de cana-de-açúcar e de algodão. Isso se tornou possível através de seu porto, chamado de Cais da Sagração, que foi iniciado em 14 de setembro de 1841. Ele foi projetado sob interesses do capitão-general Dom Diogo de Souza, conde do Rio Prado, e tinha uma grande extensão de muralhas de avultada espessura, constituída em alvenaria de pedra e reboco. Em um espaço de 24 anos, a trancos e barrancos, a execução do projeto de um cais na cidade foi acidentada e mal sucedida. A construção do cais teve como objetivo evitar a escavação e o desmoronamento do baluarte, facilitar a comunicação entre a Praia Grande e as ruas que terminam no mar, acabar com o pântano que existia desde o baluarte até os remédios e, por fim, dar melhor estética à vista da cidade. O traçado de São Luís se deu através do plano de Francisco de Frias Mesquita, que o definiu ortogonalmente com ruas de largura mínima de 20 por 2 metros de testada, de cada lado, e pequenas quadras com gabarito reduzido. A sua topografia apresentava baixos planos e relevos. De 1641 a 1644, a economia era baseada na plantação e, logo depois, na exportação de cana-de-açúcar, cacau e tabaco. A partir de 1850, o governo da província estimulou a produção de cana-de-açúcar, com a implantação de vários engenhos. Em 1854, foi criada a Companhia Confiança Maranhense, com finalidade de construir várias lojas comerciais. A abolição da escravatura teve um grande impacto na economia maranhense, que era baseada na mão de obra escrava, e isso levou à tentativa de tornar São Luís um estado industrial. A produção agrícola foi aos poucos sendo suplantada pela indústria têxtil, que além de matéria-prima, encontrou mão de obra e mercado consumidor na região. A nova atividade colaborou para a expansão geográfica da cidade e surgimento de novos bairros na periferia. Com o início da Guerra Civil Americana, em 1860, a região passou a fornecer algodão para a Inglaterra. A riqueza proporcionada por essa atividade foi usada para modernizar a cidade, com atenção especial à educação, que foi reforçada com a chegada de religiosos para lecionar nas suas escolas e a implantação de redes de água e saneamento. A cidade chegou a ser a terceira do país em população, mas no fim do século XIX, a agricultura entra em decadência e, desde então, a cidade busca outras atividades para manter-se. A Casa de Câmara e Cadeia de São Luís foi construída em 1689 e seu estilo original era maneirista, porém sofreu diversas reformas e passou a ser do estilo eclético. Atualmente é o Palácio de La Raverde, a sede da Prefeitura de São Luís do Maranhão e um marco importante do centro histórico da cidade declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E sobre o abastecimento de água em São Luís? Você sabe como se dava? A origem da água em São Luís se dava de 3 formas: ou em lençóis aquíferos naturais, ou em poços escavados por escravos, ou em fontes e chafarizes com água canalizada diretamente das nascentes. A maioria dessas fontes eram de propriedade particular, mas tinham também as fontes do poder público, que às vezes existiam cobranças tarifárias e a qualidade da água era muitas vezes duvidosa. Na orla marítima, em qualquer ponto que se cavava, se encontrava água potável. Às margens de pequenos e médios rios que tinham regime de marés. Na maré baixa, surgiam bicas de água doce por todos os lados. E no verão, era preciso proteger essas nascentes das fontes, pois algumas diminuíam a quantidade de sua água. E falando sobre a coleta de água, a população pobre ia diretamente às bicas ou fontes ou nascentes ou poços para se abastecerem. A população economicamente favorecida se abastecia com fontes e poços situados nos quintais de suas casas ou em outros sítios próximos. Neste caso,
a água era levada em potes, carregados por escravos ou transportados em lombos de animais. As famílias que não tinham sítios com poços ou fontes e não tinham escravos recorriam à vendagem livre de água, que era realizada através dos aguadeiros. Os aguadeiros eram um tipo social que vivia da venda de água. Porém, por trás desses aguadeiros existiam os negociantes, que exploravam e viviam desse ramo. Pelo que se sabe, pelo menos 10 fontes públicas foram construídas na cidade colonial de São Luís, mas dessas, apenas 2 resistiram ao tempo, que são a Fonte das Pedras e a Fonte do Ribeirão, dos quais falarei a seguir. A Fonte das Pedras foi construída pelos holandeses no século XVII, em um local estratégico de acampamento das suas tropas na luta para expulsar os franceses do Maranhão. Ela é a mais antiga da cidade de São Luís, é tombada pelo IPHAN e fica localizada no centro da cidade, em um local muito arborizado, o que resulta em certa quantidade de água doce. As suas águas não corriam tanto, por isso ela não era de serventia à população local. Ela satisfazia somente as necessidades da tripulação das embarcações que atracavam em São Luís para seguirem para o interior. Em relação à sua arquitetura, a Fonte das Pedras possui um frontão de alvenaria em estilo barroco, que pode ser notada através da grandeza de sua escala, simetria e ornamentações. Seu tanque é em cantaria, que é um material utilizado geralmente para construir sólidos geométricos, e suas carrancas são em liós português. Ela possui galerias subterrâneas, que em tempos coloniais serviam de local de fuga para os jesuítas, que eram perseguidos por índios e estrangeiros. Agora, falando sobre a segunda fonte restante, que é a Fonte do Ribeirão, foi construída em 1796. É tombada pelo IPHAN e fica localizada no centro histórico de São Luís também. Foi construída com o objetivo da melhoria do serviço de abastecimento de água e saneamento à população. Falando sobre a sua arquitetura, a fonte possui um frontão decorado com símbolos pagãos e cristãos, 3 janelas fechadas por grades que dão acesso a galerias subterrâneas, 5 carrancas em forma de peixes e deuses, representando o elemento água, de onde as águas são canalizadas e levadas até o rio Anil. E uma curiosidade. Assim como na Fonte das Pedras, suas galerias seriam túneis que ligavam as igrejas locais para o deslocamento de padres e frades, que não queriam ser vistos pela população. São Luís conta hoje com um total de 9 igrejas. A primeira igreja da nossa série é a Igreja Nossa Senhora da Vitória, também conhecida como Igreja da Sé. Ela foi construída entre 1619 a 1622, em homenagem a Nossa Senhora da Vitória. Ela desmoronou em 1761 e o que temos hoje é uma reconstrução dela. Foi edificada com mão de obra indígena e é da Ordem dos Jesuítas. O seu estilo arquitetônico é o colonial primitivo, como pode ser percebido através da planta de formato retangular simples, uma bela fachada de pedra maciça enriquecida com detalhes. O estilo do tombado alto-amor é o barroco, pois possui intensa ornamentação, curvas bastante sinuosas e bastante dourada. Um outro exemplo de arquitetura religiosa é o convento e igreja das Mercês. Ele foi construído em 1654 a mandato do padre Antônio Vieira e é tombado como patrimônio histórico nacional. Possui uma área total de 5.800 metros quadrados e é integrante da Ordem Mercedária. Pertencentes à arquitetura colonial portuguesa, as características podem ser notadas através do telhado de 2 águas com telhas cerâmicas e suas sucessivas janelas. E, por fim, a Igreja de São Pantaleão. Sua construção se deu entre 1780 a 1817. Os seus 37 anos de construção só foram prosseguidos por posterior ordem de Pantaleão Rodrigues de Castro, que deu nome à igreja. Uma curiosidade sobre ela é que em uma de suas dependências, na lateral esquerda e na parte dos fundos, funcionava a Roda dos Enjeitados, ou Casa dos Expostos, onde as crianças recém-nascidas eram abandonadas pelas mães solteiras que não tinham intenção de criá-las. O estilo arquitetônico da Igreja de São Pantaleão é o barroco, pois possui características como sua fachada sinuosa, frontão central e torres sineiras para reforçar sua verticalidade.
Estamos aqui ao vivo e vamos entrevistar Vanessa, que é uma moradora da cidade de São Luís. Vanessa, está me ouvindo? Oi, Thaís, estou ouvindo sim. Ah, que bom. Conta pra gente e para os nossos telespectadores como é que é aí a história da cidade de São Luís, tudo que você sabe sobre São Luís. Então, aqui em São Luís, o nosso centro histórico tem 220 hectares de extensão e 3.000 dos nossos imóveis foram tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual, 1.400 pelo IPHAN e no ano de 97 fomos declarados Patrimônio Mundial por nosso conjunto arquitetônico colonial português adaptado ao clima daqui. E esses azuleiros que a gente vê tanto em foto, tem um histórico atrás dele? Então, a nossa arquitetura é do século XVIII e XIX, e ela é bastante conhecida como uma das mais preservadas e homogêneas do Brasil. Os azulejos que revestem as fachadas dos casarões que vocês veem são a marca registrada daqui. Foi por isso que a gente ganhou o apelido de Cidade dos Palácios de Porcelana. No Maranhão inteiro, o uso dos azulejos não é só no interior das casas. A gente adaptou os hábitos dos europeus para o nosso clima quente e passamos a usá-los no exterior das casas para proteger da umidade, refletir o sol intenso e ajudar a manter a casa fresquinha. Mas os azulejos não são a única coisa característica daqui, não. E o que seriam essas características marcantes que você falou? Então, a gente tem também várias ruas e becos pela cidade toda que guardam histórias bem curiosas, assim como seus nomes. Tem o Beco da Bosta, o Beco da Quebra-Bunda, são vários nomes assim bem curiosos. Além disso, tem várias escadarias que sobem e descem pelas ruelas de São Luís, que são uma marca assim uma coisa bem característica da cidade. E como você poderia descrever pra gente as características das casas daí? Bom, a cidade tem bastante sobrado, na maioria das vezes de grande porte, tendo até 4 pisos e o uso assim, embaixo comercial e em cima moradia. Tem também bastante casa térrea, algumas com uma porta lateral e 2 janelas, que é a meia morada, como é conhecida, né? E tem outras que é uma porta no meio e as 2 janelas de cada lado, que é mais conhecido como uma morada. Além de bastante solares também, que são bem presentes na cidade. As casas aqui são bem coladinhas umas nas outras, não tem recuo lateral nenhum e as cumeiras dos telhados são alinhadas e paralelas à rua. Uma coisa bem homogênea. Muito obrigada, Vanessa, pela entrevista. Uma boa noite para você. Boa noite. Agora vamos continuar nossa reportagem com a arquitetura militar de São Luís. O Forte de São Luís foi construído em 1612 e batizado de Forte Saint-Louis, em homenagem a Luís XIII da França. Ele apresentava uma planta com 2 baluartes semicirculares ligados por uma cortina de 150 metros de extensão. Em uma homenagem a Filipe III de Espanha, foi rebatizado como Forte de São Filipe e teve sua estrutura cartografada por João Teixeira, com a forma de um polígono quadrangular com baluartes pentagonais nos vértices. Em 1627, com risco do engenheiro-mor e dirigente de obras da fortificação do Brasil, Francisco de Frias da Mesquita, foi reconstruída e no século XVIII foi rebatizada de Fortaleza de São Miguel. Em suas extremidades, sob o formato semicircular, ficavam os baluartes de São Cosme e São Damião. Em 1766, foi demolido e no seu lugar foi construído o Palácio dos Leões, a atual sede política e institucional do governo do Maranhão em São Luís. Na chegada dos franceses à atual cidade de Alcântara, eles encontraram uma aldeia tupinambá chamada de Tupu Itapera e conviviam pacificamente, até a chegada dos portugueses, que dominaram a área e, com isso, os índios perderam sua proteção e se tornaram vítimas de escravidão e violência. A cidade tornou-se importante ponto de ligação por vias fluviais entre São Luís e Belém e serviu de base para os portugueses na expulsão dos holandeses de São Luís. Em 1648, foi elevada a vila de Santo Antônio de Alcântara. A ligação portuária de Alcântara se dava pelo Porto do Jacaré, que se localizava de forma estratégica na parte baixa da cidade, junto com a parte comercial, que se ligava pela ladeira do Jacaré. A parte alta da cidade ficava reservada para a burocracia, igrejas e a Casa dos Senhores. Alcântara apresenta um traçado orgânico em suas ladeiras e, próximo aos lotes, um traçado regular.
A economia de Alcântara se baseava na plantação de engenhos de cana-de-açúcar, cuja produção era levada de barco até São Luís, onde se concentrava o comércio e serviços. Embora a vila já se firmasse como o local preferido para a residência dos senhores da região, sua atividade produtora ainda era pequena e desorganizada. Em 1682, com a fundação da Companhia de Comércio do Maranhão, a vila começa a estruturar suas fazendas, que atingiram o auge a partir de 1755. O declínio econômico de Alcântara se deu no fim do século XIX e tiveram como motivos principais a abolição da escravatura, a evolução das técnicas agrícolas, a exploração excessiva do solo, a recuperação do cultivo de algodão nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, o fim da Companhia Geral de Comércio, as lutas pela independência no Brasil e a maior facilidade no transporte da produção de outras áreas do país. A Casa de Câmara e Cadeia de Alcântara foi construída para ser a cadeia local da aldeia e, posteriormente, transformou-se na penitenciária do Estado. Tem uma arquitetura bem reforçada, com janelas protegidas por gradil de ferro duplo, paredes grossas e portas internas das ex-solitárias chapadas de ferro. Na sua frente encontra-se o pelourinho, que era meramente representativo. Em relação ao abastecimento de água em Alcântara, a população utilizava poças e chafarizes como canal de distribuição, captando a água na sua forma mais bruta, sem nenhum tratamento. A água era transportada através de animais ou escravos, e se diferenciava quanto à questão social, pois os mais ricos possuíam água da melhor qualidade, enquanto que os mais pobres tinham péssimas condições de qualidade da água. Agora vamos entrevistar Maria, uma moradora de Alcântara, que nos contará um pouco sobre algumas igrejas relacionadas pela nossa equipe, como a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja de São Matias, a Igreja Nossa Senhora das Mercês. Boa noite, Maria. Qual foi a data de fundação da Igreja da Nossa Senhora do Carmo? Boa noite para o Brasil inteiro. Olha, como uma frequentadora assim, da igreja, eu posso dizer que ela foi construída no ano de 1660 a 1690, se eu não me engano. Foi pelos padres carmelitas calçados. Portanto, ela é da Ordem dos Carmelitas, né? Ela também foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional e é o nosso maior orgulho. E sobre seu estilo arquitetônico, Maria, como ela se dava? Essa igreja tem uma posição estratégica, uma posição bastante estratégica em Alcântara, porque ela tem uma vista bem privilegiada para a Bahia. Mas, respondendo a sua pergunta, o estilo arquitetônico dela é o barroco joanino, e eu posso dizer que ela é única nesse estilo no estado do Maranhão. Mas por que ela é do barroco joanino? Quais as características que a classificam assim? Porque ela tem uma fachada com bastante sinuosidades, aquele frontão central e duas lindas torres sineiras simétricas. O altar-mor dela também é do estilo barroco, porque também tem essa sinuosidade, né? Tem bastante ornamentações e muito ouro. Muito chique, né? Bom, falando um pouco agora sobre a Igreja de São Matias, mesmo que só restem as ruínas dela hoje em dia. Quando foi a sua construção? A sua construção foi no ano de 1648, foi por índios e missionários que estavam aqui em Alcântara, né? Ela é, portanto, da Ordem dos Jesuítas. E onde fica localizada essa igreja? Nesse ponto, os portugueses foram bem espertos, né? Porque, assim como na igreja da Nossa Senhora do Carmo, a igreja de São Matias também tem uma posição bem estratégica, né? Porque ela tem uma vista bastante ampla para a Baía de São Marcos. E na frente da igreja fica o pelourinho da cidade. E do outro lado fica a Câmara dos Vereadores. E sobre o estilo da igreja, qual é? O estilo da igreja também é o barroco, porque ela também tem um frontão central, essa fachada com essas sinuosidades bem características do estilo barroco, né? E uma torre sineira bem verticalizada, que é uma das características do barroco para reforçar a verticalidade da torre. Bom, e por fim, você pode falar um pouco da pequena igreja Nossa Senhora das Mercês? Olha, não tem muito o que eu falar sobre ela, né? Mas
ela, apesar de seu tamanho pequenininho, ela tem bastante importância, assim, pra gente, né? A construção dela foi no ano de 1648 e, como sugere o próprio nome, ela é da Ordem dos Mercedários. E aproveitando aqui que estamos ao vivo, eu gostaria de fazer uma denúncia porque essa igreja hoje em dia está sendo frequentada por jovens que botam sons no porta-malas dos seus carros. Pois é, Thaís, esse absurdo acontece no país inteiro. É um verdadeiro desrespeito. Mas muito obrigada pela sua entrevista. Foi muito bom conversar com você. Boa noite. Nada, eu que agradeço. Boa noite. Alcântara foi a primeira cidade maranhense tombada pelo IPHAN em 1948. Conhecida como a cidade que parou no tempo, guarda um conjunto de mais de 300 construções coloniais, entre elas algumas antigas residências que pertenceram aos barões e que ainda exibem marcas da ostentação, como sacadas de ferro, mirantes e azulejos trazidos de Portugal. Os azulejos, inclusive, assim como em São Luís, estão muito presentes na ornamentação das estreitas fachadas dos casarios térreos e solares, que se distribuem entre moradas e meia-moradas, com seus telhados alinhados e cumeeiras paralelas à rua. O Forte de São Sebastião de Alcântara localiza-se na Baía de São Marcos, na porção continental da cidade, e foi inaugurado em 17 de julho de 1763, remontando a um presídio estabelecido em 1697. Em precárias condições de conservação, em 1797 foi reconstruído pelo governador Dom Diogo de Souza e rebatizado como Forte do Apóstolo São Matias. Em 1880, sendo conhecido como Forte de Alcântara, foi desarmado. Devido à sua história conturbada e má construção, ele nunca foi usado e logo estava em ruínas. Seus 2 canhões, por causa de um erro de posicionamento, não conseguiriam atingir alvo algum. Hoje em dia, resta apenas um trecho da muralha de pedra circundando o terreno, que abriga um campo de futebol e antigos canhões dispersos. Por hoje é só, e amanhã você continuará assistindo nossa série sobre Salvador no período colonial. Boa noite. Boa noite e até amanhã.